me chamo Emily Duane, sou do 2º ano F e juntamente com as demais meninas que compõem o meu grupo, vamos estar falando um pouco sobre o filo Artrópoda. Eu vou dar início falando sobre algumas das características principais desse filo. Bom, os artrópodes eles constituem um grupo animal com maior número de espécies conhecidas, onde de cada 4 espécies animais, 3 são artrópodes. Pertencem a esse filo animais como borboletas, moscas, aranhas, caranguejos, escorpiões, centopeias, libélulas, besouros e entre vários outros animais. O nome artrópoda possui uma derivação, onde artro significa articulação e podas significa pés. E isso se refere a uma das características marcantes dos animais classificados nesse filo, que é a presença de pernas articuladas. Mas, entretanto, vale ressaltar que esses animais não possuem apenas pernas articuladas, mas também outros apêndices, como antena e peças bucais. Uma das pernas é adaptada à locomoção no solo, outra perna é adaptada à natação, a antena é de estrutura sensorial, a mandíbula é adaptada à trituração do alimento e a quelícera é adaptada à apreensão do alimento. Celomados e de simetria bilateral. Eles também apresentam metameria, que é comum a fusão de metâmeros formando tagmas. E nós podemos citar como exemplo os insetos, que possuem o corpo dividido em 3 tagmas, sendo eles cabeça, tórax e abdômen. Em vista dorsal. Com isso, vocês podem observar os tagmas, a cabeça, representada em amarelo, o tórax em azul e o abdômen em cor de rosa. Uma outra característica marcante dos animais desse filo é a presença de exoesqueleto quitinoso, que reveste todo o corpo desses animais. E esse exoesqueleto ele é formado por placas articuladas que permitem a movimentação de todo o corpo e também dos seus apêndices. Observem as pernas articuladas e o corpo revestido pelo exoesqueleto. Por ser rígido, esse exoesqueleto ele atua como uma estrutura de proteção e de suporte do corpo. Por ser articulado, ele não impede a mobilidade do animal. E a combinação entre proteção e suporte sem sacrifício da mobilidade é mais uma das características importantes desses animais. Recobrindo externamente a quitina, há uma camada de cera, que torna o exoesqueleto dos animais praticamente permeáveis à água. Esse fato permitiu com sucesso que os animais ocupassem ambientes terrestres, mesmo que fossem em regiões áridas. E como nos artrópodes o exoesqueleto envolve totalmente o corpo do animal, o crescimento só ocorre por meio da muda ou equidise, que é o processo regulado pelo hormônio da muda ou equidisona. E como exemplo disso, temos a imagem dessa cigarra abandonando seu exoesqueleto antigo com cerca de 5 centímetros de comprimento aproximadamente. Os artrópodes mudam o exoesqueleto e crescem durante o período em que o novo recobrimento de quitina ainda permite certa distensão. Em cada muda, o exoesqueleto separa-se da epiderme e rompe-se em locais determinados. Então, o animal ele abandona o exoesqueleto antigo e inicia um crescimento rápido, ao mesmo tempo que a epiderme começa a secretar um novo exoesqueleto. Esse novo exoesqueleto espessa e endurece, determinando nova parada do crescimento. E em função disso, a curva de crescimento dos artrópodes difere da curva de crescimento dos outros animais, e certos nematóideos que também possuem muda. Finalizando então as características principais desse tipo de filo, temos aqui um gráfico simplificado de comparação dos tipos de curva de crescimento dos artrópodes e dos demais animais, com exceção dos nemátodos. Meu nome é Dona Max, sou do 2º ano F. A diversidade de artrópodes são animais invertebrados que apresentam grande sucesso evolutivo, sendo estimada a existência de bilhões e bilhões de espécies diferentes vivendo na Terra. Portanto, podemos observar algumas características. Todos os artrópodes são animais. Celomado possui uma cavidade corporal revistada por tecido derivado do mesoderme. Possui corpo segmentado e epidência articulados. Triblásticos apresentam 3 folhetos embrionários.
Esses animais são encontrados em praticamente todos os lugares, existindo espécies terrestres e aquáticas, de água doce e salgada. Como exemplo de artrópodes, podem citar as abelhas, lacraias, escorpiões, aranhas, lagostas e caranguejos. Todos os artrópodes possuem o corpo dotado de vários segmentos e epidentes, articulado com patas e antenas que possibilitam movimentos. Além disso, esses invertebrados têm rigidez, permite sustentar o corpo, tem uma camada de cera em sua superfície, o que lhe permite viver em locais secos. Possui o corpo dividido em abdômen, crustáceos e quilocerados, ou em cabeça e tórax e abdômen. Boa tarde, meu nome é Railane e vou falar sobre os aracnídeos. Os aracnídeos são uma subclasse do filo dos antrópodes, que inclui aranhas, carrapatos, ácaros, opiliões, escorpiões e outras mais de 60 mil espécies. Todos os aracnídeos são caracterizados por serem invertebrados e terem exoesqueleto rígido, além de presença de apêndices articulados. E agora estarei explicando com mais detalhes através de imagens. Nos escorpiões, a parte posterior do optossomo, chamada cauda, é mais estreita. Na extremidade da cauda existe um agulhão que abriga o veneno. Nos ácaros, não se percebe a divisão entre o promossomo e o optossomo, que formam uma estrutura única. Os aracnídeos apresentam as quelíceras como estruturas envolvidas com a manipulação do alimento e, em muitas aranhas, com a inoculação de veneno. Além de quelíceras, os aracnídeos possuem ao redor da boca um par de pedipalpos, estrutura que pode atuar como órgão sensorial ou órgão de cópula no macho. Além de ser usado na manipulação de alimentos, os aracnídeos possuem apenas olhos simples. Os corpos dos aracnídeos é dividido em promossomo e optossomo. Os aracnídeos contêm a presença de 4 pares de pernas no promossomo. O optossomo não tem apêndices locomotores. Na região posterior e ventral do optossomo das aranhas, existem as fiandeiras, estruturas associadas a glândulas de seda que produzem os fios de seda com os quais as aranhas tecem as teias. Os aracnídeos são animais de sexos separados, femininos e masculinos. São artrópodes, principalmente terrestres. Entre os ácaros, há representantes adaptados secundariamente aos ambientes de água doce e marinho. A maioria dos aracnídeos é predadora, mas entre eles há ácaros parasitas de plantas e de animais. Boa tarde, meu nome é Manuela e eu vou falar sobre o subfilo crustáceo. O nome deriva do fato de muitas espécies que compõem esse grupo apresentarem um exoesqueleto enriquecido com carbonato de cálcio, formando assim uma crosta. Entretanto, as características mais marcantes dos crustáceos é a presença de 2 pares de antenas na região cefálica. A diversidade de formas no grupo é muito grande. O corpo dos crustáceos pode estar dividido em cabeça, tórax, abdômen ou em cefatórax e abdômen. Na cabeça estão presentes, além de 2 pares de antena, 2 olhos compostos formados por várias unidades chamadas de omatíodes. A maioria deles são de sexos separados. Boa tarde, meu nome é Maria Vitória Nunes, eu sou do 2º F e vou falar sobre a classe Insecta. A classe Insecta é composta por animais invertebrados que possuem o corpo dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Possuem antenas, olhos compostos e 3 pares de paras articuladas. Os insetos representam um grupo com maior diversidade entre todos os animais do planeta, de 900 mil espécies. Os insetos podem ser diferenciados dos demais antrópodos pelo fato de apresentarem 3 pares de paras torácicas e, geralmente, na maioria das espécies, 2 pares de asas. Tem tamanho reduzido, variando de 2 a 40 milímetros de comprimento, embora algumas formas ocasionalmente possam ser maiores. Acredita-se que os insetos tenham sido os primeiros animais voadores existentes na Terra. A importância ecológica dos insetos é notável. Podem também servir como vetores de doenças que atingem os humanos e os animais domésticos, como malária, que é transmitida através de um mosquito. Vou falar também sobre o sistema circulatório, onde o inseto apresenta um coração delicado com ortíolos laterais e uma aorta anterior.
No sistema reprodutor, apesar de poder haver hermafroditismo e patogenese, o método de reprodução usual é o cruzamento entre o macho e a fêmea. Boa tarde, meu nome é Júlia Gabriela e eu sou aluna do segundo ano F, e eu vou falar sobre a classe dos Diplópoda e Xilópoda. Esses animais possuem muitas pernas articuladas e são chamados de miriápodes. São animais com sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto ou indireto, dependendo da espécie. Os quilópodes ou diplópodes têm o corpo dividido em cabeça, tronco, muito segmentados, apresentando um par de antenas de olhos simples. Nos quilópodes há um par de pernas por segmento, sendo o primeiro transportado em estruturas, denominadas por fortípulas, nas extremidades das quais se abrem glândulas de veneno. Esses animais são carnívoros, predadores e se utilizam do veneno para imobilizar suas presas. São vulgarmente conhecidos por centopeias ou lacraias. Os diplópodes são animais herbívoros ou dentrívoros, não apresentam fortípulas, possuem 2 pares de pernas por segmento. São vulgarmente conhecidos como os miliápodes, piolhos de cobra, glândulos ou emboás.